Olá, meu nome é Tainá e eu vou explicar aqui o nível de 2 jogadores, que é basicamente o que as meninas já haviam falado nos vídeos anteriores. Bom, a única coisa que eu adicionei foi essa variável bool, que ela é feita para adicionar um valor de falso ou verdadeiro. Então aqui eu coloquei o jogador 1 e o jogador 2 e um auxílio. Então aqui vai vir as perguntas, igual anteriormente. E aqui todas as alternativas certas, e etc. E aqui é o count, que ele vai ir somando 1 mais 1. E aqui vem a condição, o do if pro primeiro jogador. Se ele responder certo, vai ser verdadeiro, então ele vai adicionar um ponto. E aqui o segundo jogador, se ele responder certo, ele vai adicionar um ponto. E aí eu coloquei a variável ponte para o primeiro jogador e ponte 2 para o segundo jogador. E aqui tem o outro if, que ele vai contar até 10, que são o total de perguntas. E aí, se o ponto do primeiro jogador for maior do que o segundo, o primeiro jogador vai vencer. E se não, o else if, se o ponto do segundo jogador for maior que o primeiro, o segundo venceu. Se não for nenhuma dessas, vai empatar o jogo. E aqui, close, que vai fechar. E aqui, o else de novo, que vai receber todas as variáveis, as labels, que vai adicionar o count também para ir contando com 1 a 1, como o vetor que já estava usando lá em cima. E aqui vai o auxílio lá de cima, como eu já tinha falado, que é a variável do bool, para o segundo jogador. Aí o segundo jogador vai receber o primeiro e o primeiro vai receber o auxílio aqui, como o segundo jogador recebeu também aqui em cima. E aqui a mesma coisa que tinha no primeiro nível de um jogador, que o count ele vai começar contando do 0, ele vai adicionando 1 até 10, e as respostas vai receber o nível fácil, que é o nível lá de cima, daqui de cima, que é esse vetor que a gente abriu. E é isso. Oi, gente, meu nome é Natália, agora eu vou explicar pra vocês o nível médio dos jogadores. Bom, aqui a gente criou uma string pra estar recebendo os pontos do primeiro jogador e do segundo jogador. E aqui uma pra estar contando, que é o count. E aí em seguida a gente tem esse comando aqui, que é o bool, que ele vai estar testando. Se a sua resposta for verdadeira, ele vai contar como verdadeira. E se for falsa, ele não vai fazer. E a próxima coisa que a gente fez foi criar um vetor. Primeiro para estar armazenando as perguntas, que é esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui para as perguntas. E o segundo que a gente criou é para estar escritas as perguntas, que é esse aqui embaixo. O próximo que a gente criou, que é igual dos outros formulários, é para estar armazenando só as alternativas referentes à letra A. Aí o próximo é só as alternativas referentes à letra B. O próximo seria só as alternativas referentes à letra C, que seria a alternativa C. E aqui estaria armazenado para as respostas. A próxima coisa que a gente fez foi fechar aqueles vetores que a gente havia criado com esse comando aqui. E a próxima coisa a gente fez uma condição que ele começa a contar os pontos do primeiro jogador aqui e do segundo. A próxima condição que a gente criou é essa, que se o ponto do primeiro jogador for maior que do segundo, ele vai estar abrindo a mensagem box e apresentando a mensagem: jogador 1 venceu. Caso se o ponto do jogador 2 ele for maior que do jogador 1, ele vai estar abrindo outro message box e apresentando que o jogador 2 que foi o vencedor da partida. Caso
ocorra dos dois jogadores ter a mesma pontuação, ele vai estar abrindo um message box e apresentando esse message box que eles empataram. E aí a gente vai fechar essas condições aqui com disco. E agora, para finalizar esse nosso formulário, eu vou estar explicando para vocês a última condição, que é um else, que ele vai estar fechando um if que a gente criou acima. Bom, no primeiro a gente vai estar limpando esse campo de resposta. Já no segundo, a gente vai estar dando um foco nesse campo onde a gente colocou a resposta. E nos outros últimos, ele vai estar contando, ou seja, ele vai estar mudando a resposta conforme for dando andamento no jogo, com o conte. E aí a gente vai estar finalizando com o conte mais, que é a mesma coisa do bull que a gente colocou acima, que ele vai estar contando as alternativas as alternativas que seriam positivas, né? Que seriam os true, que seriam os acertos, e as negativas, que seriam as erradas. E aí, para finalizar, a gente vai estar usando o for, que ele vai contar de 0, ele vai contar de 0 até 1, e vai contando de 1 em 1, para você poder estar finalizando esse formulário do jogo. E no final, com essa variável aqui, ele vai estar apresentando o número de erros e acertos que nós tivemos no jogo, usando o conte e usando o método que a gente usou lá em cima para colocar as respostas. E com esse método conte. É isso, galerinha. A gente finalizou mais um nível do nosso quiz. Espero que vocês tenham gostado. Beijão! Olá, galera. Meu nome é Ellen. Estou aqui com a nossa última videoaula do nosso quiz. Vim explicar para vocês o modo de 2 jogadores no nível difícil. Ele é bem parecido com os outros níveis de 2 jogadores, que incluem apenas 2 coisas diferentes do modo de 1 jogador. Aqui a gente declarou as nossas variáveis, que vai ser a variável de resposta, que vai estar em string, que vai ser para escrever a resposta. As pontuações que está inteiro, pontuação do primeiro jogador e do segundo jogador. E aqui vai ser uma variável de controle, que ela vai somando vai servir para o controle e também para somar as respostas, quantas acertou e quantas errou. Aqui nós temos as variáveis dos jogadores 1 e 2 e uma variável auxiliar, que vão receber se são verdadeira ou falsa. Aqui, nosso código está todo dentro do botão. Aqui é um if, que se a resposta que você colocar lá for igual à resposta que está cadastrada, você vai ganhar 1 ponto. Isso do primeiro jogador. No segundo, no segundo jogador, a mesma coisa. E aqui vai ser um if para ir quando ele vai ser um controle para quê? Se contou até 10, se foram as 10 perguntas, ele vai entrar nesse if aqui. Se a pontuação do primeiro jogador for maior do que a pontuação do segundo jogador, vai aparecer a mensagenzinha aqui. Jogador 1 venceu. Se não, vai aparecer embaixo a outra mensagenzinha, que o jogador 2 venceu. Se der empate, vai aparecer aqui. Se não for nenhuma dessas, vai aparecer que o jogo deu empate. Aqui, para fechar, quando terminar a execução, vai fechar. Opa. E aqui vai ser o quê? Aqui, ó,
cada um... Ó, deixa eu ver no design. Aqui, o nome dela está como essa label aqui. Que vai usar o count. Que aqui, o que vai acontecer? Ele vai chamar as perguntas em cada label. Aqui. Todas as perguntas nas labels. Aqui vai ser a nossa variável auxiliar, que vai receber jogador 2. O jogador 2 que vai receber jogador 1. Jogador 1 vai receber auxiliar. Conte mais para contar mais um. Toda vez que rodar tudo isso, vai contar mais um ponto. E aqui vai abrir. Se você clicar no outro botão, vai para o principal, que é o nosso menu. E aqui vai aparecer o resultado do jogo. Então, galera, agora a gente vai dar uma testada no nosso CRUD, para vocês verem como mais ou menos o funcionamento dele. Aqui tá o nosso menu, o nosso principal. Aqui a gente vai colocar nas opções, a gente pode colocar qualquer coisa aqui, colocar tudo A. Aqui. Aqui ele vai te mostrar numa test box a mensagem de quantos pontos você acertou, quantas perguntas você acertou. Cada pergunta vale um ponto, né, galera? Aí tem aqui, esse é o modo de um jogador. No de 2 jogadores, no modo fácil, vai ser a pergunta 1 para o primeiro jogador, pergunta 2 para o segundo jogador. E assim por diante. Vamos colocar aqui tudo A. Colocar aqui a primeira B para o primeiro jogador que vai acertar. Que ele vai acertar, né? Que é essa pergunta. Aí de resto, pode colocar tudo A. Aqui. Aqui, jogador 1 venceu, porque eu coloquei para ele acertar a primeira pergunta. Então, fazendo assim que ele vai pegar naquele if e vai mostrar quem é o vencedor. Então, é só isso, galera. Beijo, até a próxima.